Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarrui. 1h29 deste 23 de outubro de 2015, um agradável dia de primavera antecedendo o nosso final de semana. Gestão estratégica de pessoas será um dos temas do Café Missioneiro de hoje, que nessa primeira parte a gente vai procurar, através da participação do nosso convidado, enfatizar a importância de aliar ou de alinhar a gestão de pessoas estratégica, a gestão de pessoas à estratégia de negócios. É isso que eu queria dizer. Nós vamos falar um pouco sobre cultura, liderança, motivação, mobilização, mudanças e adaptabilidade. Esses são os temas que são estudados como fatores críticos para se obter resultados. Conosco, Roberto de Oliveira, gerente da Uníntese, que atendeu o meu convite feito na manhã de hoje, a partir de um vídeo que eu vi que vocês postaram aí nas últimas horas, chamando a atenção das pessoas justamente para a importância de se continuar estudando, se continuar aprendendo num segmento muito específico. A gente, de forma sistemática aqui no programa, procura tratar de questões envolvendo empreendedorismo, produtividade, enfim. E é por isso eu resolvi te convidar para tu bater um papo comigo. Muito boa tarde, que bom que tu estás aqui. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Novos Horizontes. Eu queria dizer que ficamos muito lisonjeados e gratos com o convite da tua pessoa e da rádio para estarmos aqui falando um pouco sobre essa especialização, né? Especialização lato sensu em gestão estratégica de pessoas, que a Uníntese está desenvolvendo aqui em Santo Ângelo já desde 2011. É um projeto que nós trabalhamos em parceria com a Universidade Tuiuti do Paraná, UTP, de Curitiba. Então já estamos indo para a terceira turma deste curso aqui em Santo Ângelo, que tem o objetivo realmente, como você falou, de fornecer a possibilidade dos profissionais graduados em qualquer área do conhecimento, em continuar se especializando e aprofundando seus conhecimentos na área de gestão de pessoas. O que é a gestão de pessoas, né? Até pouco tempo, e continua se falando, mas hoje, enfim, tem novos termos, mas a gestão de pessoas é os recursos humanos das empresas. Então é a gestão dos recursos humanos, que tem o objetivo de propiciar aos colaboradores da empresa o seu desenvolvimento, né? Um ambiente de trabalho com qualidade, né? Um ambiente de trabalho que atenda às expectativas desse trabalhador, para que ele possa se desenvolver e desenvolver um trabalho de qualidade dentro da empresa. Então, aumentando assim a produtividade da empresa como um todo. Isso passa porque há algum tempo atrás as pessoas, de forma intuitiva, faziam essa organização das pessoas e a própria seleção das pessoas. Isso ficou cada vez mais complicado no sentido de se encontrar quem efetivamente tem condições de colaborar eu estou falando assim como se fosse um empresário, vamos dizer, né? Para colaborar com o negócio. Mas o perfil do público que procurou essas edições anteriores, eu imagino que ele seja heterogêneo, a partir de quem busca uma especialização logo após terminar o ensino superior, né? Mas também empresários mais de cabelos brancos também procuram a Uníntese para esse tipo de curso? Exatamente. Nós, como eu falei, nós estamos na terceira turma, né? E as duas primeiras turmas tiveram um público bem diversificado, né? Desde profissionais
iniciando em seu início de carreira, então recém-formados em diversas áreas, Fábio. Nós tivemos administradores, psicólogos, contadores, pedagogos, enfim, profissionais de diversas áreas, inclusive de áreas que, num primeiro momento, pode parecer que não tem a ver com a gestão de pessoas, mas que, por se identificarem ou por estarem atuando no RH de uma empresa, decidiram buscar esse algo a mais, esse conhecimento, essa qualificação, né, para poder desenvolver um trabalho melhor no seu ambiente onde atua, né? E como você falou, pessoas com cabelo branco, enfim, temos proprietários de empresas, enfim, né, que acabam sendo os administradores das suas empresas, principalmente empresas familiares, e que também enxergam essa necessidade de ter subsídios para trabalhar melhor com a sua equipe, com os seus funcionários. Voltando no que tu falou no início ali, sobre selecionar a pessoa certa para desenvolver o trabalho certo, eu acho que esse é o ponto principal da gestão de pessoas. Você conseguir entender o indivíduo, né, as suas características pessoais, que a gente costuma dividir essas características em três pontos, que são o conhecimento da pessoa, as habilidades e as atitudes, né? O conhecimento, então, é o que ela tem de conhecimento, enfim, teórico, prático, o que ela sabe sobre o mundo, sobre os assuntos de interesse da empresa. As habilidades é o saber fazer. Muitas vezes a pessoa tem um conhecimento profundo sobre um assunto, mas na hora de pôr em prática ela não tem aquela habilidade necessária. Então seria o saber fazer. E as atitudes, que é o querer fazer, né? Então hoje acredito que as atitudes são o principal diferencial das pessoas, né? Muitas pessoas detêm conhecimento, sabem fazer, mas simplesmente não são automotivadas, não querem fazer. Eu, do pouco que eu sei desse segmento, o que tu estás me dizendo, e tu pode me corrigir se eu estiver errado, uma palavra que definiria esses 3 itens que tu estás apontando, esses itens principais, é isso o sinônimo ou a definição de competência? Exatamente. É isso? Exatamente. Inclusive, é um dos assuntos trabalhados na pós-graduação, a gestão por competências e o recrutamento e seleção por competências. Certo. Então, o que é isso? No momento em que a empresa vai selecionar uma pessoa para fazer parte da sua equipe, ocupando determinado cargo, ela precisa saber exatamente o que essa pessoa irá fazer nesse determinado cargo. Assim, ela define as características ou as competências necessárias para que essa pessoa desenvolva um bom trabalho nesse cargo. Então, com isso, você desenvolve um processo de recrutamento e seleção, que seria a divulgação da vaga, né? Descrevendo quais as características que a empresa busca no candidato, para que seja selecionado o melhor entre os recrutados, né? Entre as pessoas que demonstrarem interesse pela vaga, o melhor deles, ou seja, o que tem as características e as competências mais adequadas para o cargo. Certo. No momento que tu descrevia isso, eu me vinha à cabeça alguns métodos utilizados no passado. Aqui no comércio, atrás de ti, na imagem que tu tem, existia uma empresa que eu vivenciei muito a forma com que se fazia esse recrutamento. Era a partir de um teste elaborado naquela época, que envolvia matemática, uma breve dissertação, mas muito mais para se avaliar a caligrafia da pessoa. Aonde que eu quero chegar? Tem gente que ainda faz isso. Sim. O que eu quero te perguntar, tu tens ideia desses processos, como eles são desenvolvidos na cidade? Eles são de uma forma simplificada, de ir conversar com o proprietário,
ou já existe um recrutamento muito mais rigoroso, muito mais qualificado, muito mais baseado nesses conceitos passados pelo curso? Sim, Fábio. Essa questão de testes que você falou, eles são ainda utilizados, né, que nós chamamos de testes situacionais ou testes de conhecimento, Sim. que depende muito do cargo que se pretende preencher. Sim. Então, vamos supor que o indivíduo vai trabalhar no computador respondendo e-mails, né, redigindo cartas. Então, é necessário que ele escreva corretamente, que ele realmente domine o português escrito. Sim. Né? Então, a única forma de você averiguar isso num processo de seleção é submetendo ele a um teste de conhecimento, né? Pedindo para escrever um texto, enfim, e avaliando dessa forma. Então, os testes de conhecimento continuam sendo usados e muito importantes. Outra questão são os testes situacionais, que é colocar o indivíduo, no momento do processo seletivo, numa simulação da atividade que ele vai desenvolver se ele for selecionado. Então, um profissional de vendas, né, colocar ele na frente de um grupo de pessoas vendendo determinado produto, para que você consiga analisar desenvoltura, né, inibição, articulação, enfim. Então, esses são os testes situacionais. Existem também os testes psicológicos, né, que são testes inerentes da psicologia, só podem ser aplicados por profissionais, por psicólogos credenciados, que também vão dar o perfil comportamental da pessoa, personalidade, enfim, eles apresentam uma série de características que dificilmente você consegue identificar numa conversa, por exemplo. E que também o psicólogo consegue contribuir nesse processo. Por isso que, como eu falei, muitos profissionais da psicologia buscam essa área de gestão estratégica de pessoas, por eles já terem esse olhar mais para o ser humano, né? Para o comportamento, para a personalidade. Quanto à tua pergunta sobre como é feito o processo na nossa cidade, tá? Nós temos algumas empresas que possuem um RH bem estruturado, né? Que possui o departamento de RH, que tem essa função de fazer, dentre outras funções, a de fazer processo de recrutamento e seleção de pessoas. Tá? Nessas empresas, o processo é feito por ela mesma. Sim. Então, ela divulga a vaga, ela seleciona currículos, ela chama para processo seletivo e faz, né, cada uma da sua maneira, o processo seletivo. Outras empresas, principalmente menores, elas terceirizam esse trabalho para as agências de emprego que nós temos na cidade, que vão fazer esse processo, né, e indicar candidatos mais adequados para a vaga. Mas, acima de tudo, é importante, em qualquer uma das situações, que a pessoa que vai estar lá na empresa, responsável pela escolha, né, por exemplo, o que a agência de emprego faz é indicar opções, 3, 5 pessoas, e quem vai tomar a decisão final é o gestor, né, o responsável pela empresa. Então, aí vem a importância desta pessoa ter esses conhecimentos, ter essas noções de perfil de comportamento, de competências, para que ela faça a escolha mais adequada. Né? Esse curso que a gente está fazendo referência aqui, eu gostaria que tu Claro que a gente falou um pouco desse universo, de como algumas coisas funcionam, mas para a gente buscar, assim, esclarecer para quem tem interesse de fazer, como que funcionam essas aulas? Elas são práticas? Tem situações como essas descritas por ti há pouco? Eu gostaria de um perfil sobre dessas aulas. O curso, então, ele é realizado na modalidade presencial. Tá? Ele tem encontros mensais aos sábados, aqui em Santo Ângelo. Sim. Tá? As aulas são manhã e tarde, né? Então 8 horas de aula presencial. Nessas aulas, os professores procuram trabalhar a parte teórica, né, que é o conhecimento, e aliada à prática.
Então, as aulas elas são expositivas e práticas. Então, os professores trazem situações, então recrutamento, seleção, treinamentos, avaliação de desempenho, todos os conceitos da gestão de pessoas são trabalhados de forma prática em sala de aula. Também através de pesquisas, né, e trabalhos em grupo, onde os alunos eles vão interagir com os colegas, que muitas vezes acabam contribuindo com o conhecimento dele, né, porque muitos colegas atuam efetivamente nessa área e podem contribuir com o seu conhecimento. Então, o intuito é realmente aliar o conhecimento teórico ao conhecimento prático. Nós falamos sobre o curso de pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, com a sugestiva mensagem: você pode tornar-se essencial em sua empresa. Tu queres destacar mais alguma coisa em relação a esse curso para a gente seguir em frente aqui em mais alguns assuntos da Uníntese? Bom, esta frase que você citou agora, né, você pode tornar-se essencial em sua empresa. Hoje nós vivemos um momento de instabilidade, né, tanto no quadro econômico do país e que de forma direta afeta o ambiente de negócio das empresas. Então nós estamos vivendo um momento de alta no desemprego, né, de corte de custos nas empresas. Então, qual seria uma das formas de a pessoa, de o profissional, conseguir aumentar as chances de estabilidade no seu emprego, né? Ou, enfim, de conseguir um espaço no mercado de trabalho? Seria através da qualificação profissional, né? E esse profissional de gestão de pessoas, ele é um profissional muito necessário dentro da empresa, né? Então, porque ele é responsável por auxiliar a empresa a aumentar a produtividade dos demais, então de toda a equipe. Então, por isso do ser essencial. Então, nós acreditamos que essa especialização ela é capaz de agregar valor, né, ao currículo e ao conhecimento da pessoa, para que ela se torne essencial dentro do seu espaço, dentro do seu ambiente de trabalho, e com isso consiga lhe gerar uma estabilidade nesse momento de crise, né? Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo e em seguida eu retorno com o Roberto de Oliveira, gerente da Uníntese aqui no Café Missioneiro desta sexta-feira, para sincronizar a programação da NHTV com a Novos Horizontes FM. Roberto de Oliveira, gerente da Uníntese, está aqui comigo neste programa desta sexta-feira. A gente, no primeiro bloco, falou sobre a importância da gestão de pessoas aqui, que é um curso de pós-graduação que está sendo oferecido por lá. Os interessados podem procurar diretamente a Uníntese, que fica aqui na Duque de Caxias 839, aqui no centro, ou acessar uníntese.com, né? Sem o BR, é isso? Tanto faz. O microfone. Desculpa. Tem o BR. Tanto faz. Nós temos os dois endereços vão direcionar para o site, né? Tanto uníntese.com quanto uníntese.com.br. Está tudo muito bem explicadinho lá, e o que a gente procurou chamar a atenção no bloco anterior é justamente para a importância de algo que pode gerar um futuro diferente para quem tem dúvidas em relação à sua empresa, enfim. É um público-alvo bastante abrangente. A partir de agora a gente fala de outras questões envolvendo a Uníntese. A gente sabe que uma das... na vinda anterior aqui do pessoal da Uníntese, a gente chamou muito a atenção para a importância do estudo de Libras como uma língua, enfim, né, de toda essa visão que se tem hoje, dessa transformação que ocorreu a partir da língua brasileira de sinais. Como é que está isso? Eu sei que isso é um dos eixos da Uníntese, né? Sim, o curso de Libras da Uníntese, ele foi o pioneiro no Brasil em nível de pós-graduação, né? Então, a Uníntese, lá em 2005, quando não se falava muito nessa questão da língua brasileira de sinais, da inclusão, nós já
começamos a trabalhar com essa área. Então temos uma grande caminhada aí nessa área da inclusão e mais especificamente na inclusão dos surdos através da língua brasileira de sinais. Hoje nós estamos com uma turma aqui em Santo Ângelo que iniciou agora no último mês, em setembro, e ainda é possível ingresso de alunos. Então também é importante salientar que caso tenhamos novos interessados, ainda é possível ingresso nessa turma. E isso falando local, né? Mas a Unintes trabalha hoje em todo o Brasil e principalmente com o curso de Libras. Hoje, para se ter uma ideia, nós estamos com praticamente 40 turmas presenciais em andamento no Brasil. Então isso é bastante, né? Bastante aluno. É bastante aluno e bastante viagem também da equipe, né? Que isso aí implica num deslocamento, enfim, né? Exato. A Unintes, nesse caso, vai ao encontro dos alunos. São montadas turmas numa cidade lá no norte do país, ou centro-oeste, como eu sei, Minas, enfim, e a equipe vai até lá e ministra esse curso, né? Sim. Como existe uma grande demanda, né, para profissionais de Libras, tanto intérprete de Libras quanto professores de Libras, que vinham a ensinar a língua, e conforme eu falei, a Unintes tem uma grande caminhada nessa área, então nós acabamos atuando no Brasil inteiro, mesmo sendo aqui Santo Ângelo. Né? Então nós seguimos a demanda, nós temos pessoas que nos procuram querendo levar o curso para sua cidade, a gente analisa a viabilidade, né? E faz um trabalho e forma uma turma, né? Em qualquer local do país. Nós temos turmas, como você falou, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, né? Enfim, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então nós formamos o grupo e os nossos professores viajam até o local para ministrar as aulas presenciais uma vez por mês. A psicopedagogia é a área do conhecimento que estuda como as pessoas constroem o conhecimento. A psicopedagogia também é um dos focos da Unintes. Isso, nós, para esse ano ainda, né, em Santo Ângelo, nós temos esses 3 projetos principais. O Gestão Estratégica de Pessoas, que nós comentamos no primeiro bloco. O curso de Libras, que tem uma turma que iniciou há pouco e ainda é possível ingresso, e a especialização em psicopedagogia, que está com turma em formação, com início previsto para novembro. Tá? Enfim, não se aprofundando muito no que o profissional psicopedagogo faz, mas dando um resumo, ele é um profissional que vai trabalhar com a aprendizagem, né, com o que forma a aprendizagem se dá tanto em crianças quanto em adultos. Né? Dentro do curso, ele se divide em 4 ênfases, que é a psicopedagogia clínica, psicopedagogia institucional, ludoterápica e neuropsicopedagogia. Cada uma vai focar em uma área, né, em um tipo de trabalho psicopedagógico. Então, clínica, né, através de uma clínica, onde vai trabalhar com alunos com dificuldades de aprendizagem, principalmente. Né, institucional, dentro das instituições, dentro da escola, né, dentro das empresas, inclusive. Ludoterápica, ela fornece conhecimentos da ludoterapia, que é uma forma lúdica de trabalhar as dificuldades de aprendizagem. E a neuropsicopedagogia estuda de que forma o aprendizado se dá no cérebro. Então, conseguindo trabalhar esses problemas de aprendizagem de uma forma mais aprofundada. Muito bem, eu agradeço muito a tua presença aqui. A gente deixa como informação final, então, qual o telefone da Unintes, por exemplo, quem está ainda tá ouvindo o programa e quer alguma informação sobre o que a gente falou? Sim, quem tiver interesse em qualquer um dos cursos que nós falamos aqui ou ter mais informações sobre os assuntos, pode ligar para o 3312-4002 ou enviar e-mail para atendimento@unintese.com.br
E também tem o nosso site que você citou, que é www.unintese.com, e pode enviar uma mensagem através do contato rápido. Muito bem, muito obrigado pela tua presença aqui. Roberto de Oliveira, que esteve conosco nesta sexta-feira. São 13 horas e 58 minutos. Encerrando o programa, aquelas notícias de preocupação, assim. Pelo menos o furacão de maior, sem precedentes aí, aproxima-se do México, e imaginem a velocidade desses ventos, rádio ouvintes, 260 km por hora. E realmente o El Niño desse ano é o de maior transformação na natureza. Hoje saiu também um relatório da NASA sobre isso, e é isso aí, a gente mesmo à distância fica a imaginar as pessoas apreensivas lá nessa sexta-feira. Desejando que tudo fique bem, eu desejo a vocês um ótimo final de semana, em nome da nossa equipe aqui, que trabalha unida durante a semana toda, o Marcos Luft, o Matheus Rasta e o Sérgio Luiz Toneto Júnior, e prometendo voltar a este mesmo bate-espaço na próxima segunda-feira, um pouquinho depois das 13 horas. Boa tarde e bom final de semana.